Vamos continuar com os comentários. Questão 83. Acerca da proteção administrativa e criminal do consumidor, assinale a assertiva correta. Letra A. Os órgãos públicos com atribuições para fiscalizar e controlar o mercado de consumo manterão comissões permanentes para elaboração, revisão e atualização das normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços, sendo facultada a participação dos consumidores e fornecedores. A questão está cobrando aqui o artigo 55 e 56 do Código de Defesa do Consumidor, tá certo? O errinho da AIA, que torna ela errada, é esse finalzinho aqui, ó, sendo facultada a participação de consumidores e fornecedores. Na realidade, segundo o artigo 55, parágrafo 3º, é obrigatória a participação de consumidores e fornecedores nas comissões permanentes, tá bom? Então, letra de lei aí, vamos passar para a letra B. As sanções serão aplicadas pela autoridade administrativa no âmbito de sua atribuição, de maneira isolada ou cumulativa, correto? Exigindo sua instauração e conclusão do regular procedimento administrativo. Pessoal, pelo item, dá a entender que a autoridade administrativa não poderá aplicar, por exemplo, uma sanção cautelar, tá bom? O que está falso. Na realidade, pelo CDC, a autoridade que está fiscalizando eventual prática abusiva contra as relações de consumo, eventual infração às normas de saúde e segurança do consumidor, pode aplicar desde logo, de maneira cautelar, claro, né, algumas medidas sancionatórias. Não é necessário não é exigido aqui, como está no item, né, a instauração e conclusão de um procedimento regular administrativo. É o que está disposto no artigo 56, parágrafo único, tá bom? Do Código de Defesa do Consumidor. Então isso aqui torna um item equivocado, mais uma vez, mera leitura da lei, tá certo? Não tem muito mistério aqui. Letra C. A imposição de contrapropaganda será combinada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva, correto? Sempre às expensas do infrator. Pessoal, esse item aqui está correto. Ele aqui é perfeitamente o que corresponde ao que o CDC estabelece no artigo 60, parágrafo 1º do artigo 60, parágrafo 1º do Código, né? Não tem nenhum reparo aqui a ser feito, de fato é o que está no Código de Defesa do Consumidor, letra C correta. Vamos seguir para as próximas. É circunstância agravante dos delitos definidos no Código de Defesa do Consumidor ser o crime praticado em relação à prestação de serviços ou ao comércio de bens essenciais à vida ou à saúde. Pessoal, parece muito correto esse item aqui. Na verdade, ele está quase correto. O único problema aqui é que essa agravante específica, a gente tem sempre que lembrar que no processo penal a gente tem o princípio da tipicidade, né? Então a gente não pode ficar aplicando agravante de diploma normativo distinto, tá bom? É que essa agravante aqui ela está prevista como um crime contra as relações de consumo, mas da Lei 8137, tá bom? Que é a mesma lei que trata dos crimes tributários. Essa lei que trata dos crimes tributários também trata de alguns crimes nas relações de consumo. Então não se aplica aos delitos definidos no Código de Defesa do Consumidor. Aqui, lá no Código de Defesa do Consumidor vai haver agravantes parecidas, mas não é exatamente essa aqui da Lei 8137. Algumas provas, as provas mais antigas, costumavam, né, quando também cobram esse diploma normativo da 8137, tentar confundir os candidatos, tá certo? Então a gente vai riscar aqui, porque está trocando o agravante. Letra E. A Defensoria Pública integra o rol de legitimados pelo Código de Defesa do Consumidor para a propositura de ação penal subsidiária se a denúncia não for oferecida no prazo legal. Pessoal, o Código de Defesa do Consumidor ele prevê expressamente que associações de defesa dos consumidores, por exemplo, ou outros órgãos investidos na proteção dos consumidores, terão legitimidade para ajuizar a ação penal subsidiária da pública. Tá? O problema é que o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de uma lei que originou de um projeto de lei anterior mesmo à Constituição Federal, não traz a Defensoria Pública, tá certo? Pode ser que no futuro, com uma atualização do Código de Defesa do Consumidor, a Defensoria Pública esteja expressamente prevista lá no diploma. Mas, de maneira expressa, a Defensoria Pública não consta lá. Agora, de fato, a Defensoria Pública ela possui sim a legitimidade para adentrar com a ação penal privada e subsidiária da pública. Mas o que garante isso para a Defensoria Pública é a Lei Complementar 80, tá bom? Não é o Código de Defesa do Consumidor. Então a gente vai riscar aqui. Desse modo, o gabarito da questão é a letra C. E vamos seguir agora para a próxima e última questão do nosso simulado em direito do consumidor. Ok?